Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e quero que você se sinta em casa. É o seu primeiro episódio? Está chegando agora? Então quero te contar que o podcast Falando Nisso é uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás, em que toda quarta-feira às 10 horas da manhã a gente se encontra aqui no nosso estúdio recebendo diferentes convidados para bater um papo super legal sobre temas que vão te ajudar a ter uma vida mais leve, mais descontraída e com mais bem-estar também. E eu aproveito para já te convidar a seguir o nosso podcast, compartilhar com as pessoas que você gosta. Avalia também o nosso podcast, sua avaliação é muito importante para nós. E nós também estamos no nosso canal do YouTube, no canal do Sesc Goiás. Então interage nos comentários, deixa a sua opinião. Ao final desse episódio, comenta lá a sua opinião, nos diga o que você achou do conteúdo de hoje. E claro, se você gostar também, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque se fizer sentido para você, pode ser também que faça sentido para outras pessoas. E é para isso que nós estamos aqui, que esse episódio faça sentido para você. Se não fizer também, que te faça companhia, que te traga novas informações, novos dados para você aplicar aí na sua vida e compartilhar com as pessoas que você gosta. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre automedicação, hipocondria digital, os riscos para a saúde física e mental. E, gente, para dar início ao nosso episódio, eu vou fazer algumas perguntinhas e eu quero que você seja muito, muito sincero comigo. Vamos lá? Primeiro, você já tomou algum tipo de remédio sem consultar um médico? Você já pesquisou na internet sobre algum sintoma que estava sentindo? Você já pegou um resultado de exame de sangue, por exemplo, e pesquisou na internet para tentar entender o resultado? Olha, eu não sei você, mas a minha resposta é sim para todas essas perguntas. E se você respondeu sim para pelo menos uma delas, fica tranquilo, porque nós dois não estamos sozinhos, tá? Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com o Datafolha, sobre os hábitos dos brasileiros, revelou esse dado alarmante. Quase 90% das pessoas acima dos 16 anos se automedicam. E, gente, os números chamam muito atenção, viu? O número de pessoas com 16 anos ou mais que tomam remédio por conta própria passou de 76% lá em 2014 para 89% no ano passado, 2022. A pesquisa mostrou que a automedicação é maior também entre os mais jovens. Na faixa de entre 16 e 34 anos, 95% consomem remédios sem consultar um profissional da saúde. Já as pessoas mais idosas, acima dos 60 anos, se automedicam menos. E outro fator que chamou muito a atenção é o uso cada vez mais frequente da internet. 51% dos brasileiros fazem consultas em sites para tentar entender os sintomas e 47% procuram informações na rede para saber que remédio comprar lá na farmácia. Viu só? A gente não está sozinho. E para conversar mais sobre isso, para a gente aprender sobre os perigos da automedicação e, mais importante, né, gente, mudar o nosso comportamento. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio dois convidados muito especiais, a Aline Camila Neves Lopes, ela que é enfermeira, palestrante, especialista em gestão de saúde pela Fiocruz, especialista em processos educacionais com ênfase na saúde pelo Hospital Sírio-Libanês e coordenadora de saúde do Senac Goiás. Aline, seja muito bem-vinda ao Falando Nisso. Obrigada, Humberto, é um prazer estar aqui. Nós recebemos também o Dr. Guilherme Borges, ele que é médico endocrinologista com foco em terapia hormonal, tratamento de sobrepeso e obesidade, tratamento das alterações da tireoide, terapia hormonal da menopausa e em tratamento de desordens do crescimento e da puberdade. Dr. Guilherme, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Humberto. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Coisa boa. Gente, vamos começar aqui destrinchando sobre o tema do nosso episódio de hoje. Afinal, o que é a automedicação?
A automedicação é uma pessoa, um paciente que não procura um profissional de saúde, né? E no seu achismo ali, né? Nas suas crenças, na sua cultura, ele vai lá na internet, faz uma pesquisa, porque a avó falou, a gente tem uma cultura, né? Dos antepassados, ancestrais e tal, essa coisa de que a minha mãe falou, a minha avó falou que isso é bom para isso, que isso é bom para aquilo. Então a pessoa não procura um profissional e ela vai lá e comercializa, né, o medicamento e faz a autoadministração. Eu acho que é basicamente essa cultura de você acreditar que já sabe o porquê daquele sintoma, sabe como tratar, até por indicação de amigos, de familiares, grupos de WhatsApp. A gente sabe que a internet ajuda muito nesse sentido. E você vai lá na farmácia e compra uma medicação que muitas das vezes não é uma medicação regulamentada, assim, ela não precisa de receita para ser comercializada, né? Então acho que isso acaba também facilitando um pouco a automedicação. E se a gente for falar dos riscos, né? Qual que seria o principal risco da automedicação? Eu acho que do ponto de vista médico, né, a gente deve se preocupar com a adição, ou seja, existem algumas medicações que realmente geram uma certa dependência e a gente nem sempre pensa nisso, né, quando a gente vai se automedicar. Por exemplo, a cafeína pode gerar uma dependência. Ela tá na lista. É uma droga, né? É verdade. Então, assim, a gente chama drogaria, farmácia, porque de fato são medicações, elas têm uma finalidade terapêutica, né? Elas não devem simplesmente ser utilizadas sem uma recomendação formal, porque não precisam de receita para ser adquirida. Então, acho que a questão da adição é um problema que a gente tem que pensar. E também os efeitos colaterais possíveis dessas medicações que podem ser deletérios, né, para os indivíduos, né? Se a gente pensar, por exemplo, no anti-inflamatório, que é uma das medicações mais utilizadas em larga escala, sem prescrição médica, a gente pode ter prejuízos para o estômago, prejuízo para o rim, e isso imediatamente pode não ficar muito claro para o paciente, mas a longo prazo isso vai repercutir negativamente na saúde dele, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Quer complementar alguma coisa aí, Aline? Eu acho que a gente tem que ter a racionalidade de não abusar, né, de certas drogas, assim. E além do mais, doutor, a gente pode até, assim, adquirir outras doenças, né, pelo uso excessivo de certos medicamentos, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar uma bula, porque às vezes ela vem com uma linguagem mais científica, né, mais técnica, e a pessoa lê ou não lê, que é um hábito das pessoas, né, não fazerem a leitura das bulas, e isso a longo prazo vai trazendo muitos prejuízos para a saúde, para o corpo, para o funcionamento, né? E você citou aqui agorinha para nós, Aline, que a questão cultural é uma das causas, né, da automedicação. Porque minha mãe falou que é bom, meu avô falou que é bom, porque o vizinho tomou esse e tudo mais. Vocês acham que a pandemia, ela intensificou essa questão da automedicação? Às vezes por as pessoas ficarem mais em casa, ficar com mais medo de ir ao médico, ao hospital, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que ela potencializou o comportamento das pessoas, né, nos excessos, assim. Então, hoje nós temos estudos que comprovam que as pessoas ficaram, que desenvolveram, né, ou potencializaram transtornos, né, enfim, transtornos mentais, psíquicos, né, e isso automaticamente nos traz muitas inseguranças, né, até nós profissionais de saúde. Eu vi muitos colegas que trabalharam comigo desenvolver depressão, transtorno de ansiedade generalizado, né, síndrome do pânico, por conta do agravo da pandemia, né? Nós perdemos muitas pessoas, tivemos lutos, né? Aí, de pessoas queridas, enfim. E aí, com isso, as pessoas ficaram mais ansiosas e a insegurança. Então, a insegurança faz o quê? Com que a gente busque excessivamente alternativas que minimizem, né, essa ansiedade. Eu acho que assim, o contexto pandêmico já te fazia ficar recluso, né? Então, qual que era a fonte de informação? Era a mídia, era a internet, e eu podia, no máximo, talvez, naquele momento de reclusão maior, pedir um remédio da farmácia para tratar algum sintoma que eu estava tendo. Então, acho que com certeza isso intensificou a automedicação, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma preocupação maior em relação ao uso indiscriminado de determinadas medicações, que a gente realmente começou a ver que
as informações que estavam na internet nem sempre eram informações baseadas em evidência científica, né? Muita coisa sem um real embasamento, sem real benefício para os indivíduos. Então, aí, eu acho que tinha que haver esse cuidado, né? Em o que usar, que dose utilizar, por quanto tempo, será que aquilo era benéfico no contexto de uma infecção viral por um vírus novo que a gente ainda não conhecia, né? Então, eu acho que foi uma série de inseguranças, como a Aline falou, né? E não só as doenças psíquicas elas se agravaram, mas as doenças orgânicas, né? Então, a falta de assistência médica, por não poder consultar muitas vezes, agudizou uma série de doenças. Eu, na minha área, por exemplo, muitos pacientes ganharam 20, 30 quilos em um ano, diabéticos que descompensaram, porque às vezes ou não tinham acesso à medicação que conseguiam na saúde pública, ou deixaram de se consultar para fazer ajustes de medicação. Isso também acabava reforçando eles mesmos fazerem alguns ajustes por sua conta. Então, eu acho que, com certeza, a pandemia contribuiu para isso. E se a gente for falar em remédios campeões de consumo da automedicação, o que vocês trazem pra gente de informação sobre eles? Eu até dei uma pesquisada e assim, achei 2 estudos semelhantes da Revista de Saúde Pública da USP, um de 97 e um que foi publicado em 2016. O padrão é basicamente o mesmo. Então, assim, analgésico tá lá no topo da lista, né? Dipirona, né? dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, antiácidos, né? Então, assim, omeprazol, pantoprazol, remédios, né, que ajudam no estômago, né? Relaxantes musculares, né? Antibióticos vêm um pouco mais para baixo na lista, mas também são citados. Mais recentemente, uma diferença que eu vi nesse estudo de 2016 é que eles citam também já hormônios, entendeu? Então, que já entra um pouquinho aí na minha área, né? Na questão da endócrina. A gente tem visto realmente uma utilização indiscriminada de determinados hormônios, até com promessas de resultados milagrosos, né? Eu acho que isso é o que basicamente vende, né? Esse tipo de medicação. Mas com certeza analgésico, anti-inflamatório estão lá no topo da lista. Tá? E com o isolamento, as pessoas também passaram a procurar mais esses profissionais, né, de saúde mental, e os ansiolíticos e antidepressivos também cresceram muito, assim, exageradamente e de forma muito assustadora, assim, o tanto que as pessoas hoje se tornaram até dependentes, né, de ansiolíticos, para controlar a ansiedade, exatamente, por conta da insônia, das preocupações excessivas, né? Então, tudo isso foi agravado com o isolamento da pandemia. Eu acho que essa questão do remédio para dormir é notável, assim, né? Muita gente hoje. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, até de comentar aqui que a gente não pode passar do limite. Porque hoje parece que tem que ter uma pílula para acordar, uma pílula para se manter bem ao longo do dia, uma pílula para dormir. Daqui a pouco, pílula que substitui alimento, polivitamínico em vez de comida. Então, assim, a gente tem que realmente estabelecer essa barreira, né? Até que ponto é saudável, é benéfico eu receber uma medicação. E daí o profissional médico, sério, baseado realmente em bons estudos, estará ali para orientar e para direcionar esse paciente. E o paciente também está aberto para ouvir, né? Ou para ouvir um não, às vezes, no momento que ele quer receber uma prescrição. E às vezes o médico fala, olha, você realmente não tem indicação de receber esse medicamento, né? Talvez seja mais prejudicial do que benéfico, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Agora a gente vai falar mais sobre isso também, porque falando nisso, que tal deixar o tradutor de lado e desativar as legendas? Com a Escola de Idiomas Sesc Senac você pode. Gente, dominar uma segunda língua é indispensável nos dias de hoje. E é por isso que o Sesc oferece os cursos de inglês, alemão, espanhol e francês nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, Jataí e Rio Verde. A metodologia comunicativa da Escola de Idiomas Sesc Senac possibilita ao aluno desenvolver as 4 habilidades na aprendizagem do idioma: ler, escrever, ouvir e falar. Acesse o site sescgo.com.br para saber mais. E eu disse que a gente ia falar e já vamos falar sobre isso, porque existem pessoas que são hipocondríacas. Gente, o que é isso, né? O que é a hipocondria? Quais são os sintomas disso, né? Do ouvir o não e falar, não, eu preciso, eu quero, né? E como que a hipocondria também, ela estimula essa automedicação? Então,
A hipocondria é um diagnóstico até psiquiátrico, né? Eu não sou psiquiatra, mas eu acho que a gente pode falar um pouco a respeito. Inclusive, esse termo, ele existia na classificação das doenças mentais lá no DSM-4. O que é o DSM-4? O que é o DSM? É o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Eu queria falar o termo bonitinho, que basicamente classifica as doenças mentais e também discrimina sintomas, gravidade, e dá um número, basicamente, para essa doença. Então, é mais fácil até na identificação lá no prontuário ou num processo para conseguir uma medicação de alto custo, você identificar essa doença por meio de um código, um número. Então, assim como a gente tem o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que aí entram outras doenças infecciosas, neoplásicas, aqui entram as doenças mentais única e exclusivamente. Então, no DSM-4 existia a hipocondria e no DSM-5 eles dividiram a hipocondria em dois termos, basicamente, que é transtorno de sintomas somáticos e transtorno de ansiedade de doença. Então, esse termo hipocondria, ele está sendo um pouco mais deixado de lado, embora ele já tenha raízes, eu acho que muito antigas na sociedade, né? E basicamente reflete aquele comportamento de acreditar que tem potencialmente uma doença muito grave e pode morrer a qualquer momento dessa doença, e por isso buscar soluções, assim, até mesmo fora da medicina, para tentar prevenir que esse evento fatídico aconteça, entendeu? Então, é uma preocupação excessiva que envolve muita ansiedade, que envolve, às vezes, até depressão também, mas que, paradoxalmente, esses indivíduos acabam até se distanciando um pouco da figura do médico, porque eles têm medo do diagnóstico, né? Então, às vezes a gente acredita que o hipocondríaco vai estar sempre na nossa frente lá no consultório, mas muitas vezes não. Então, é até uma condição subdiagnosticada. Eles acreditam que cerca de 0,4% de prevalência, mas acredito que por ser subdiagnosticada, entendeu? Uhum. E vocês têm amigos hipocondríacos que ficam, Aline, passa um negócio aí pra eu tomar, doutor Guilherme, me ajuda aí, tô sentindo isso. Muito, gente. Eu recebo muita foto no WhatsApp. Muito exame, receita. É porque, assim, culturalmente as pessoas acham que hipocondríaca é só a pessoa que se automedica. Na verdade, a automedicação é uma consequência, né? Porque o hipocondríaco, ele acredita que ele tem uma doença, né? Ele tem, às vezes, pseudo-sintomas, assim, imaginários, né? Mas ele é muito convicto de que ele tem aquela doença e ele mesmo faz o autodiagnóstico, né? Então, assim, sem acompanhamento médico, ele mesmo acredita que ele está evoluindo, que ele está sentindo, e ele chega a duvidar do diagnóstico médico. Então, assim... Ele sabe mais que o médico. Exatamente. Eu já vivenciei situações do médico, do paciente, todos os dias na clínica, porque o médico falava, não, tá tudo bem, seus exames estão ok. Ele fala, não, doutor, mas eu tô sentindo isso, eu sei que eu tenho alguma coisa, eu tô com tal coisa, e ele já dá o diagnóstico, né? Então, assim, nós profissionais de saúde, né, nosso ciclo social ali, a gente recebe muitas demandas de pessoas que querem, eu não tô afim de ir no médico, o que você acha disso aqui? Você acha que é bom eu tomar isso aqui pra tal coisa? Né? E a gente tá insistindo ali mas é muito difícil procurar um profissional, não sei o quê. É mais fácil, né? As pessoas preferem os caminhos mais fáceis. Mais fáceis, perdão. Uhum. Então, eu acho que, assim, é importante ressaltar que nem todos que se automedicam são hipocondríacos. É de fato um diagnóstico psiquiátrico, tem tratamento, inclusive, né? E deve existir esse tratamento, mas eu acho que a questão da má prática da medicina acaba reforçando isso muitas vezes, tá? Porque a pessoa que chega lá e pede lista gigantesca de exames, muitas vezes sem uma real indicação. Isso gera, às vezes, uma ansiedade muito maior em relação aos resultados daqueles exames para o paciente, para aquele que já tem uma predisposição a ter um transtorno relacionado à saúde, à hipocondria, talvez. Isso pode ser muito grave, né? Então, às vezes, vem lá uma alteração discreta, que é insignificante, num exame que nem deveria ser pedido, e aí pronto. Aquilo ali é um diagnóstico, a pessoa se apega àquilo, e não adianta você falar que é normal, que não precisaria ser pedido, entendeu? Então, acho que parte do médico já não solicitar aquilo que não é necessário, entendeu? Existe por que solicitar tudo que a gente solicita na prática da medicina, se é uma medicina baseada em evidência, entendeu? Não é para saber como é que tá. E outra coisa é rotina, periodicidade de exame. O paciente chega no consultório, às vezes fez um exame 2 meses atrás, está tudo normal. Não, mas vamos repetir mais uma vez só para ter certeza. Né? Então, assim, isso também reforça, né, esse comportamento.
essa preocupação Ir em outro médico excessiva. também, para pegar uma segunda opinião. Exato. Segunda, terceira, quarta, né? Então, assim, e acaba que isso sobrecarrega o sistema de saúde, seja ele público ou privado, e onera o sistema de saúde, principalmente o sistema público, né? Então, eu acho que tem um impacto em saúde pública, sem dúvida, né? Esse tipo de prática, que é uma prática um pouco inconsequente da medicina, talvez, né? Eu estava lendo uma reportagem do Conselho Federal de Medicina e tem uma curiosidade que eu achei super interessante. A maioria dos pacientes hipocondríacos, eles não procuram psiquiatra. Eles vão em várias especialidades médicas, mas naquela que deveria realmente ele se apresentar para relatar seu quadro, eles não procuram psiquiatra. Não acha que tem um problema psicológico, né? Eles se auto-reconhecem em vários transtornos psiquiátricos, mas eles não se reconhecem hipocondríacos. Eu achei super interessante isso, né? Muito bacana. E o Dr. Guilherme falou uma coisa que é até interessante, que puxa aqui para uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O avanço da tecnologia, né? Eu até falei isso aqui na abertura desse episódio. A pessoa pega ali um exame de sangue que o médico passou e pega na internet, abre e fala assim, sei lá, deixa eu ver o que é esse composto aqui que está acima do normal. E aí ela se apega àquilo ali, sendo que, na verdade, a leitura que o profissional da saúde faz de um exame, ele não faz focado só em um composto, né? Faz focado em um todo. E aí é isso que eu queria saber de vocês, assim, com o avanço da tecnologia, mais pessoas conectadas. E aí surge um novo comportamento chamado de hipocondria digital. E esse comportamento, ele é correto do ponto de vista da saúde ou não? É a cibercondria, né, que a gente chama também. Então, assim, com a rapidez e a velocidade das informações, ficou muito mais cômodo para as pessoas, muito mais confortável você fazer um clique ali na internet e você... Doutor Google. Exatamente, e você dá uma googadinha ali e você já tem um diagnóstico, já tem ali a informação que você precisa. Só que muitas fontes da internet, desse universo cibernético, não são fontes confiáveis. Então, assim, hoje a internet é alimentada por pessoas que também não são profissionais de saúde, que não têm formação, que não têm conhecimento e nem embasamento científico. Então, são informações informais, né, sem evidências, e nas quais as pessoas seguem, né, e elas se apegam naquela informação e para elas já estão diagnosticadas. Então, a internet trouxe muito isso. Eu acho isso muito prejudicial, porque hoje tudo se consulta na internet, né? Exato. Eu acho que é aquela questão do... o conteúdo que vai para a internet, ele não é auditado, na maioria das vezes, né? Então... Tem filtro, né? Não tem esse filtro, né? Então, tudo tá ali publicado, a pessoa falando uma verdade, uma mentira. Eu posso colocar lá o meu achismo com todo o meu conhecimento sua opinião da empírica, medicina, né? E sempre vai ter alguém que vai se identificar com o que você fala. Então, assim, você tem que realmente saber o que você fala, a forma como você fala, né? Até a forma como você fala pode induzir a pessoa a fazer determinada coisa ou não. Então, eu acho que a internet, ela tem os dois, é uma faca de dois gumes mesmo, né? Eu acho que tem um lado muito positivo, da gente ter rapidez para visualizar exames, para se comunicar com o paciente, até para o paciente também se orientar em algumas fontes confiáveis. Então, vai no site do Ministério da Saúde, vai no site das sociedades brasileiras, né? Onde você vai ter, com certeza, conteúdo confiável. Mas, por outro lado, tem esse defeito aí, talvez, de divulgar e de viralizar informações que não são tão baseadas em evidências assim, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade digital, né, também. Porque aí. hoje, com a capilaridade das redes sociais aí, as pessoas começaram a criar muitos conteúdos aleatórios, né? E assim, vários nichos de conteúdo. Então, às vezes, o paciente nem tem aquele comportamento hipocondríaco, mas ele acredita tanto naquela verdade que você fala ali nas redes, que ele começa a ficar numa obsessão por aquela doença, por aquele diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem muitos comportamentos, né, psíquicos de pessoas aí, referente ao padrão, né, a alcançar um padrão de beleza, às vezes aí com isso aumenta os procedimentos estéticos, que aumenta os riscos de saúde. Então, é uma cadeia. As pessoas não têm consciência desses uma coisa riscos. Puxa a outra, né? Exatamente. E aumenta também a frustração, né? Exatamente. Então, se aquele padrão é o que deve ser alcançado e a pessoa acredita que ela precisa alcançar aquilo e ela não consegue, então ela se frustra ainda mais. Isso pode agravar tanto transtornos psíquicos quanto transtornos orgânicos, né? Como, por exemplo, a obesidade, que é uma doença multifatorial, recidivante.
Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado. E os dois extremos, né, doutor? A obesidade e a anorexia, Sem né? dúvida, os transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Bom tema para episódio, hein? Transtornos alimentares, olha que legal. E aí, tá gostando do nosso episódio de hoje? Então aproveita para compartilhar com as pessoas que você gosta, que você conhece. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Pode ser que faça sentido para outras pessoas, elas podem se reconhecer nas informações que a gente está aprendendo aqui hoje, nas informações que a gente está recebendo aqui desses profissionais que foram escolhidos a dedo para trazer muita informação boa para você. Então, segue o nosso podcast, avalie, sua avaliação também é muito importante para nós. E você que nos acompanha pelo YouTube, coloca o seu comentário, sua opinião aí nos comentários, que nós queremos saber o que você está achando do episódio de hoje. E, doutor Guilherme e Aline, a automedicação pode esconder sintomas importantes de uma real doença e, às vezes, até prejudicar o tratamento e a recuperação de um paciente? Sem dúvida, né? Eu acho que, começando, por exemplo, pelo topo da lista aí, os analgésicos, né? Então, às vezes você tá com dor, você tá com febre, você toma a medicação, melhora momentaneamente aquilo e talvez isso aumente o intervalo de tempo entre o início do sintoma e a procura da assistência, né? Se for uma doença potencialmente grave, uma doença infecciosa mais grave, talvez você esteja retardando um tratamento que deveria começar precocemente para você ter um bom desfecho, a cura, né? Mas nem tudo é curável, né? A gente tem muito mais doença crônica do que doença aguda, morre-se muito mais de doença crônica, e isso também pode ser amenizado ou às vezes escondido pelo uso, pela automedicação, né? Então, na minha prática, eu vejo muito paciente, minha pressão aumentou, fui lá, tomei um remédio porque a pressão estava alta. Mas ele não faz uso regular, ele não está indo no cardiologista ou no endocrinologista para saber se realmente ele precisa tomar aquele medicamento específico. E isso, em algum momento, pode levar ele a ter um evento fatal, por exemplo, um infarto, um AVC, num pico pressórico que ele tenha. Então, é diferente o remédio da doença crônica e o remédio da doença aguda, né? Então, o da doença crônica, ele deve ser utilizado diariamente, não é quando acontece um evento, quando a pressão sobe ou quando a glicemia sobe. Não, é justamente para manter a glicemia normal, é para manter a pressão normal e você não ter uma consequência deletéria em relação a isso. Então, eu acho que a automedicação ela pode afastar um pouco o indivíduo do profissional de saúde e da assistência que ele realmente deveria ter e da prevenção, né? Eu acho que hoje a gente trabalha muito, né, Aline, você em saúde pública, em relação à prevenção primária, que é a coisa de evitar a doença grave, evitar que aconteça um agravo, né? Porque quando a gente já está tratando de um agravo que aconteceu, uma prevenção secundária, a gente já está lidando ali com os colaterais, né? Com as consequências. Então, a ideia é justamente conscientizar em relação a essa precocidade para o paciente procurar assistência, né, sempre que preciso, né, não atrasar esse momento. Na educação em saúde a gente fala muito sobre automedicação, né? Então, assim, todo mundo tem uma caixinha de primeiros socorros em casa. Duvido quem é o brasileiro que não tem na bolsa, na necessaire, né? Então, realmente é isso que o doutor Guilherme falou, sabe? Eu acho que as pessoas, elas retardam um tratamento que era para ser muito mais eficiente quando elas têm ali uma automedicação pontual. Eu tive um pico hipertensivo, tomei uma medicação, tô 100%. Não procura um profissional especializado, né? E aí desestabiliza. A longo prazo aí se instala às vezes uma doença que, se você tivesse precocemente procurado um profissional, com certeza não ia se estabelecer. E vocês falaram dos analgésicos, né, que são os campeões lá da automedicação, até os próprios analgésicos, né, uma dor de cabeça persistente, uma dor no corpo persistente, a pessoa fica ali só tratando sintoma, e aí quando vê pode ter algo muito pior, que poderia ter sido tratado, curado com bastante antecedência e não foi por conta da automedicação. Os estudos apontam que em algum momento da vida a gente tem algum mal-estar, né? Uma dor, um desconforto, enfim, estomacal, né? Enfim. Mas as pessoas, a gente precisa saber o que é pontual ali, um mal-estar por alguma coisa que você comeu, sabe? Enfim. E a gente precisa também entender a periodicidade disso no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ele dá
dá sinais, ele starta um quadro clínico que você precisa sempre estar em alerta. Então, a gente também precisa fazer esse automonitoramento de sintomas, né? Porque quando a gente se monitora, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, você já vai lá e procura um profissional, porque com certeza a assertividade é indiscutível nesses momentos. Essa questão da periodicidade, igual dor de cabeça, você comentou, né, Humberta? Sim. Às vezes eu sinto uma dor de cabeça, consumi bebida alcoólica, no outro dia eu tenho dor de cabeça, muito justificável, né? Tô com infecção viral, tô com dor de cabeça, super justificável. Agora, tô na TPM, né, no período pré-menstrual, muito comum. Agora, comecei a ter dor de cabeça várias vezes por semana, tá muito mais intensa, vem com outros sintomas associados, a luz incomoda, o barulho incomoda, tenho náusea e vômito, pode ser que seja uma enxaqueca. Enxaqueca tem tratamento tanto profilático quanto tratamentos definitivos também, eventualmente. Então, envolve também comportamento, né? Mas aí existe uma linha tênue entre se observar de uma forma realmente prudente e ser excessivo em relação a esse comportamento, que aí a gente já entra na hipocondria também. Ver coisa onde não existe. Exato. Então, tem que ter esse cuidado também. Tem que ter esse autoconhecimento e esse bom senso. Sim. E falando nisso, a saúde é um dos 5 pilares do Serviço Social do Comércio. E é por isso que o SESC Goiás realiza programas de saúde de caráter educacional, reforçando práticas de promoção e proteção à saúde através de trabalhos em grupos, em empresas, escolas e também na comunidade. Acesse o site sescgo.com.br para conhecer esses e também os serviços de odontologia, oftalmologia e nutrição do SESC Goiás. Aline, doutor Guilherme, quais que são as complicações mais comuns que a automedicação causam nos pacientes? Então, acho que do ponto de vista médico, pensando na lista dos remédios mais utilizados nesse processo de automedicação, eu pensaria em doenças gastrointestinais e renais, né? Porque eu tô lembrando de anti-inflamatório e analgésico, principalmente. Que são medicamentos que atingem mais, então, o estômago e os rins. Mais estômago e rim, né? E porque a gente sabe que a longo prazo, realmente, o uso de anti-inflamatório impede a produção da barreira ali de proteção dentro do estômago. Isso favorece tanto inflamação quanto úlceras, tanto no estômago quanto no esôfago, né? E também prejudica o fluxo sanguíneo que chega ali para o rim. Então, isso pode levar a uma insuficiência renal crônica, né? Então, existem casos diversos de pacientes que desenvolvem doença renal crônica por abuso de anti-inflamatório e analgésico, né? Principalmente anti-inflamatório. E pensando em outras medicações para dor também, que também entram na lista de medicações utilizadas sem prescrição médica, porque às vezes são vendidas até no mercado underground também, são os opioides, que são medicações para dor, só que mais potentes. E aí a gente entra nas dependências químicas mesmo, né? Dependência de determinadas substâncias. Então, dependência de opioide pode ser um problema grave, né? Levando o paciente recorrentemente a pronto-socorro com queixa de dor, muitas vezes porque ele está naquele processo de sintoma de abstinência, né? Então, é aquela questão que acaba sobrecarregando mesmo o sistema de saúde pública ou privado e onerando mesmo, porque esse paciente está reincidentemente com queixas semelhantes ali, buscando essa prescrição, né? Então, eu acho que as dependências químicas também são problemas importantes. E pensando também em idosos que podem fazer, embora não sejam o público que mais faz automedicação, né? Normalmente são indivíduos de meia idade ali, dos 19 aos 40 e poucos anos, mas idosos também podem ter problemas um pouco mais graves, às vezes mais sensíveis a determinadas medicações, redução de pressão, às vezes levantar da cama e ter um desmaio, ter uma fratura de fêmur, algo nesse sentido, traumatismo craniano, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, é importante mesmo a gente racionalizar, né, na hora de utilizar. E você citou para nós aí doenças que podem ser acompanhadas, às vezes, fora o vício, né, que foi o que você trouxe por último, as doenças gastrointestinais, os rins, elas ali, ainda podem ter um acompanhamento, às vezes a pessoa pode até se curar daquilo ali, mas existem doenças mais graves, e eu pergunto isso porque eu conheço histórias de pessoas que, assim, mudaram completamente, né, tiveram sequelas irremediáveis e
desenvolveram uma série de outras doenças por conta da automedicação. Uma delas são as funções hepáticas, né? A automedicação, enfim, ela pode causar aí uma hepatite medicamentosa, né? O paciente pode evoluir para uma cirrose hepática, né? Enfim, tem um súbito fulminante aí. Então, assim, muitas pessoas desenvolvem ao longo da vida também, tem a questão das reações alérgicas também, que as pessoas têm muito. Às vezes elas não sabem que elas têm alergia a um certo componente químico daquela medicação, né? Claro que existem testes, né, doutor, também que a gente pode fazer, e às vezes a pessoa só sabe. Eu, por exemplo, sou alérgico a uma medicação que eu só soube quando eu fiz a administração a primeira vez, obviamente. Depois do primeiro contato, né? Exatamente, eu suspendi, toda vez que eu vou ao médico eu falo, ele pergunta, né, a responsabilidade tem que existir nisso, você tem alergia a algum medicamento? Sim, a tal medicamento. Então, assim, a hepatite medicamentosa, ela é comum, as pessoas pensam que não, mas ela é muito comum por conta do excesso da automedicação, né? E até uma coisa que é comum as pessoas usarem, acreditarem que não tem grande problema, e foge um pouquinho da medicação, são os chás. Os chás para o fígado podem ser também muito prejudiciais, dependendo do tipo do chá, da quantidade que você utiliza por dia, e as pessoas acreditam que chá, raizada e tudo natural, mais pode natural, tudo, tá né? Tranquilo, né? E não Lembrar que diversas drogas vêm de plantas, né? Então, assim, diversos princípios ativos que foram descobertos vieram de plantas, né? Então, não quer dizer que é da planta que tá tudo bem. Tá ouvindo, né, vó? Pelo amor de Deus, para de me mandar tomar raizada, vó. A gente tá brincando, mas isso acontece bastante, né? Toma ali um chazinho com alho, aquilo, mistura isso com aquilo outro, e aí quando vê, pode dar ruim. Tá certo. E já partindo aqui pro final do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês dois, assim, a opinião profissional de vocês. Qual é a melhor forma da gente driblar a automedicação e cuidar melhor da saúde? Olha, primeiro passo, eu acho que é procurar ajuda profissional, né? Seja ela através das psicoterapias, enfim, dos psicólogos aí, né? Procurar um profissional psiquiatra também porque se trata de uma questão comportamental, né? Hoje nós temos aí as terapias alternativas, né? Holísticas, de óleos essenciais, né? As atividades como o yoga, as meditações, elas têm minimizado muito esses comportamentos, né? Então, assim, já existem estudos que comprovam isso, né? Que essa busca aí por terapias que driblam um pouco a indústria farmacêutica, né? Porque também tem essa questão aqui que a gente não falou, mas que é uma questão de comercialização, de competição. Então, o mercado farmacêutico, ele induz as pessoas a fazerem essa comercialização de forma, às vezes, imprudente, né? Então, eu acho que a busca por essas terapias que possam te proporcionar um bem-estar em vários aspectos, né? Físico, mental, né? A busca do equilíbrio constante que as pessoas procuram tanto, nem sempre ela está só nos medicamentos, né, doutor? Acho que você pode também driblar essa comercialização, essa questão do componente químico ali, que ele é muito prejudicial, mas você pode buscar terapias que possam te dar bem-estar também. Isso, melhora de hábito, né? Exatamente. Então, é uma coisa que pelo menos na endócrino a gente não prescreve nada se não tiver melhora de hábito, entendeu? É uma coisa ligada à outra. É um conjunto de fatores, né? Então, você vai melhorar a alimentação, você vai melhorar estilo de vida, diminuir estressores, fazer uma higiene do sono para o seu sono ser mais reparador, fazer exercício físico, e daí então a gente vai conversar para saber o que realmente é orgânico e que realmente precisa ser medicado, né? Então acho que quando a medicação ela é muito bem indicada, ela vai ter um benefício assustador, assim, vai ser muito bom. Agora, quando a prescrição sai da mão de um médico porque o médico está inseguro, porque ele realmente não quer dizer não para o paciente, porque ele não quer parar para explicar por que ele não deve usar determinada medicação, aí eu já acho que pode ser mais prejudicial. Então, acho que a solução para isso parte da gente, dos profissionais de saúde, né? Então, nós somos divulgadores de opinião, a gente expõe a nossa opinião, a gente deve se expor, inclusive, eu acredito muito nisso, que eu acho que quem não se expõe está dando lugar para quem está falando coisa que não tem embasamento. Então nós que estudamos, que a gente procura praticar uma medicina ética, a gente tem que colocar a cara na tela mesmo, né? Entendeu? Então, e orientar mesmo, de forma assertiva, de forma clara, as pessoas, a população. As dúvidas, elas são, às vezes, tão simples. A pessoa tem uma dúvida tão simples, na minha área do diabético não poder comer fruta, sabe? Então, assim, que é fácil da gente explicar isso no consultório e desmistificar
uma série de coisas, tirar um monte de crenças limitantes que às vezes os pacientes têm, que atrapalham na melhora das condições crônicas que eles trazem, né? Então, quando a gente expõe informação de qualidade, eu acho que a gente estreita o relacionamento com o público, com o paciente, e a gente evita essa busca por resultados milagrosos, a própria automedicação. Então, a gente abre mesmo as portas para que essas pessoas nos busquem, né? E busquem auxílio quando de fato é preciso, né? E assim, as pessoas precisam entender que alguns medicamentos elas vão fazer uso pro resto da vida, mas a intenção real de um tratamento é o desmame, né, doutor? Então assim, ao longo do tratamento, a pessoa, ela vai, dependendo da sua evolução ali clínica, ela vai desmamando daquela medicação até ela chegar a um ponto que ela não precisa mais fazer a utilização, né? E isso também é uma mudança de comportamento, né? Porque o profissional, quando ele orienta o paciente nesse sentido, ele compreende que ele vai usar por um determinado tempo, que ele pode fazer uma manutenção, ajuste de dosagem, mas que a longo prazo a intenção é desmamar, para que nós possamos viver good vibes sem medicamentos químicos. E lembrando aqui, né, a gente não tá falando que os remédios são ruins, que não pode de jeito nenhum, que vai viciar, não é isso, mas a gente precisa ter um bom acompanhamento profissional, com um bom profissional da saúde e também entender, conhecer o nosso corpo, a nossa mente, entender até que ponto nós estamos imaginando coisas, sentindo coisas que não são reais no nosso organismo e ter esse acompanhamento de qualidade. Tô certo? Tô errada? Falei bobeira? Não? Corretíssimo. É isso aí mesmo. Usar com responsabilidade, né? Com orientação, com acompanhamento. Eu acho que é importante a questão que a Aline falou sobre a medicação do desmame, mas isso, assim, se aplica para algumas patologias, mas não para todas, né? Isso é importante dizer, né? Então, existem algumas doenças que a gente considera ainda incuráveis, mas eles são controláveis, né? Então, dependendo da intensidade dessa doença, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, a gente consegue melhorar muito com mudança de estilo de vida. Pode ser sim que esse paciente continue um tratamento não medicamentoso e fique controlado, mas é importante ter consciência de que doenças crônicas exigem um tratamento crônico e que tratamento não é só remédio. Tratamento é mudança de estilo de vida também. Então procure um bom profissional da saúde para você entender aí qual é a sua realidade e de fato o que você precisa para o seu tratamento, para a sua cura. Bem, nós já estamos aqui terminando e eu quero propor um desafio para vocês. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente uma palavra ou uma expressão que vocês gostam, que vocês usam no dia a dia de vocês e por que vocês gostam. Eu uso exercício é remédio. Então, em todas as minhas consultas, eu estimulo muito os meus pacientes a exercitarem e eu faço exercício todos os dias, independente de ser feriado, sábado, domingo. É uma coisa que eu criei essa rotina e eu vejo muito benefício nisso. Quer dizer que eu tô sempre super animado e motivado para fazer exercício? Não. Porque a gente é humano, tem dia que a gente tá mais cansado, a gente tá estressado, a vontade era só de ir para casa e dormir, mas eu penso nos benefícios a longo prazo. Então, eu falo para os pacientes, lembra que na sua prescrição tem lá exercício também. Então, assim, leve a sério essa prescrição do exercício. Então, eu sempre tento encontrar um meio termo com um paciente que às vezes é mais resistente em relação ao exercício, pra gente começar a sair do lugar mesmo, sair da inércia, né? Eu acho que esse momento de sair da inércia é mais difícil, é o momento mais difícil. Sim. E o resultado, ele não é imediato. Então, acho que isso dificulta ainda mais a adesão à prática do exercício a longo prazo. Mas, a partir do momento que ele começa a ver os benefícios, isso é assim... É muito gratificante a gente ver o paciente aderindo a essa mudança de estilo de vida, sabe? Pode falar para os seus pacientes irem lá para o Sesc Goiás, porque no Sesc Goiás, quem tem a credencial Sesc atualizado paga um valorzinho assim, mínimo, camarada. E lá tem várias modalidades, viu? Tem musculação, tem pilates, tem yoga, tem natação, tem hidroginástica, tem atividade, exercício físico para todo gosto. Então pode mandar para lá, pode colocar na sua prescrição, viu, doutor? E você, Aline? Olha, Humberta, inclusive eu estou vivendo esse momento, que é autoconhecimento, né, e autocuidado, assim. A gente vive num ritmo tão frenético de vida que a gente, às vezes, não estabelece prioridades na nossa vida. E aí, quando você vê, você chegou, assim, no fundo do poço, né, mas aí tem aquela frase que fala assim, no fundo do poço tem uma mola que você sobe também. Então, acho que olhar para si, se conhecer e cuidar de si. E quando eu falo cuidar de si, não é só através de tomar um monte de remédio e achar que eles vão mudar, melhorar, enfim, vão anular nossos boletos, nossos problemas, nossa ansiedade, não, né? Então eu acho que a mudança de hábito é fundamental.
A mudança de comportamento. Então, da mesma forma que eu posso ter comportamentos que são maléficos para a minha saúde, eu posso ter comportamentos que são benéficos também. E esses comportamentos, eles mudam quando você tem um start, você tem um disparador que fala, opa, peraí, parei, eu tô vivendo esse momento, né? Então, assim, de olhar para mim, ver o que não era tão prioridade assim, de me cuidar mais, né? De olhar mais, porque não adianta, a gente precisa desse pilar, senão a gente não alcança a plenitude da felicidade. Eu acho que a felicidade é você estar bem consigo. Sem dúvida. É isso aí, que bate-papo mais gostoso. Muito obrigado pela participação, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Dr. Guilherme, muito obrigado por ter contribuído tanto aqui com o nosso episódio de hoje. Obrigado, eu que agradeço. É sempre muito... Eu aprendi muito, na verdade, com esse episódio, porque eu tive que buscar informação também para trazer, né? Até que foge um pouquinho da endócrino, mas é tão bom ter conhecimento, né? Você expandir um pouco o olhar, o horizonte, e a gente sempre agrega alguma coisa para nossa prática, né? Então, isso que é bom. Obrigado. Imagina. E se alguém quiser falar com você, quiser te encontrar, tirar alguma dúvida sobre o que você falou aqui, onde que te encontra? Então, a minha via de divulgação maior é no Instagram, é @endócrinoguilhermeborges. Então, por lá vocês vão ter acesso aos conteúdos que eu produzo em relação à endocrinologia e também ao link de acesso com a minha secretária. Obrigada, viu? Aline, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, veio aqui firme e forte e encarou o desafio. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Humberto, é um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo tão leve, tão gostoso, tão saudável, né, que a gente também aprende muito, né, nessas trocas de experiências. Quero aqui também deixar um merchan, né, que o Senac está com as matrículas abertas para o curso técnico em enfermagem. Então, para quem tem aí o sonho de ser um profissional de saúde, vai lá nas nossas mídias espontâneas, redes sociais, uma das nossas unidades para vocês fazerem a matrícula de vocês e futuramente aí serem profissionais. Está aqui, né, doutor, também, quem sabe gravando novos podcasts aí. É isso aí. Exatamente. E se alguém quiser te encontrar, quiser tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Eu fico lá na administração regional do Senac, né, na coordenação de saúde e também nas minhas redes sociais, que é @AlineCamila05. Lá também eu faço uns conteúdos bem legais. Coisa boa, gente. Muito obrigada. Nosso episódio de hoje foi muito bacana. Eu não sei você que está nos acompanhando, mas eu aprendi pra caramba. Já vou começar a colocar um monte de coisa em prática. Então, já sabe, né? Segue aí o nosso podcast, avalia, sua avaliação é muito importante pra gente. E compartilha também, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos. Se fez sentido pra você, se você aprendeu uma coisa que seja hoje, pode ser que mais gente aprenda também. E é isso que a gente quer disseminar conteúdo de qualidade para te ajudar a ter uma vida com mais saúde, com mais bem-estar, com mais leveza também. Então, segue o nosso podcast, compartilha. Se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nenhum detalhe e coloca a sua opinião também para a gente nos comentários. A gente quer muito saber a sua opinião, o que você achou do nosso tema de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito, porque é para isso que nós estamos aqui. E já sabe, a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Falando nisso.